Antes de mais, percebemos que há duas formas de lá chegar. Uma é pela ameaça e pela força, que aliás é protagonizada pelo Conselho de Segurança Interna, pelo Stephen Miller, que é: nós vamos atacar, invadir, ponto final e acabou. E os termos da conversa são postos num nível tão elevado e de tanta afronta, que a seguir vem, digamos, a cenoura, que é assim: bom, estamos dispostos a comprar o território e a negociar a sua aquisição. Parece-me óbvio que os Estados Unidos querem ir por esta segunda via, queres fazer uma espécie de compra ou de arrendamento daquele território, invocando razões de segurança nacional. Não me parece, todavia, que mesmo nesta solução, que seria mais compreensível para a Dinamarca, que seja aceitável por parte dos elementos dos países que compõem a NATO, a organização da qual os Estados Unidos faz parte, que aceitem este unilateralismo dos Estados Unidos e a sua imposição e a imposição de uma vontade. Mas não tenho a menor dúvida de que esta pressão vai continuar. E que estes acontecimentos, como os da captura dos 2 petroleiros, fazem parte de uma narrativa, que é a tal narrativa que eu falei no início, que é de usar a força como o maior argumento para conseguir atingir um determinado objetivo. Dr. Pedro Proença, é preciso olhar para esta anexação e falando já aqui desta realidade, mas perceber também o que é que as pessoas da Groenlândia acham sobre isto. Muito bem. Porque neste território, ainda que seja muito vasto e vivam cerca de 55 mil pessoas, é preciso perguntar qual é a opinião destas pessoas. Fundamental. Boa tarde, Patrícia. E tem uma experiência nesse aspecto, não é? Nessa área, que eu já vou partilhar muito rapidamente. Deixa-me só dizer-te aqui, acrescento, que basicamente esta situação de uma anexação pela força militar dos Estados Unidos no plano jurídico traduz um vazio, isto é, o artigo 5º do tratado, o que prevê basicamente é uma agressão de um terceiro. Poderá haver aqui a consideração de uma violação do artigo 1º, mas a questão é que não há uma previsão no tratado para uma violação por parte, ou de um ataque militar, ou uma anexação militar, por parte de um dos próprios elementos que fazem parte da aliança. E isso, obviamente, juridicamente é curioso, embora na minha ótica, e estão aqui especialistas melhor que eu explicarão, que esta questão até vai pôr em causa a própria existência da NATO em si. Provavelmente irá. Provavelmente é uma crise existencial para a própria NATO terrível. Agora, relativamente à Groenlândia, de facto eu tive uma experiência, eu estive na Groenlândia em 2014, tive alguma curiosidade em perceber da lógica da população da Groenlândia, como é que eles se sentiam. Né? Naquela altura nem se falava da questão americana, falava-se mais na questão dinamarquesa. Foi há 11 anos. Foi há 11 anos. Posso dizer basicamente que eu senti que havia ali por parte da população da Groenlândia, estamos a falar de uma população que é de uma etnia inuit, que é uma etnia típica da Antártida, do Ártico, que tem que corresponde a 90% da população da Groenlândia, que não se identificava com a Dinamarca. Isto é, o que eles faziam basicamente e diziam é que sentiam inclusivamente alguma xenofobia por parte da Dinamarca em relação a eles, havia uma tentativa de assimilação cultural por parte da Dinamarca em relação a eles e havia até inclusivamente algumas queixas na altura de crianças que eram levadas da Groenlândia para a Dinamarca para serem assimiladas culturalmente pela Dinamarca. Portanto, havia ali alguma hostilidade da parte da população em relação à Dinamarca. Esta questão vai atirar isto para um patamar diferente. Porquê? Porque também há a noção da parte da população, já na altura havia, e aqui o fator silencioso que tem muito a ver com este interesse americano, que é basicamente os recursos naturais da Groenlândia, que tem a ver com as terras ricas, o urânio, à partida também está e já suscitava na altura, sobretudo, curiosamente, Patrícia, em relação aos próprios chineses, porque já havia investimento chinês na Groenlândia na altura, em infraestruturas, e havia ali um certo receio por parte da população da Groenlândia que houvesse ali um interesse desmedido da parte da China relativamente à sua implementação em termos de influência política na Groenlândia, mas o que eles dizem basicamente, e estamos a falar de uma população e de uma cultura que tem uma relação muito especial com a natureza. Isto é,
há ali, por parte desta população indígena da Groenlândia, uma espécie de entendimento cultural sobre o uso de recursos que não é minimamente compatível com este interesse americano relativamente à anexação na Groenlândia. E, portanto, aquilo que eu posso depreender é que neste momento haja, por parte da população da Groenlândia, uma grande preocupação de que a sua filosofia de vida, a sua cultura, a forma como tratam os seus recursos naturais possa estar a ser subvertida por uma questão de interesse económico dos americanos. Aliás, houve recentemente eleições na Groenlândia e o candidato apoiado por Trump foi derrotado. O que traduz esse receio. Mas há outra coisa em relação ao povo da Groenlândia, que ele se mantém hoje e que já existia na altura. Isto muito rapidamente. É que não admitem qualquer espécie de decisão relativamente ao futuro do seu território, quer no plano do reforço da autonomia, quer no plano da independência, já na altura se falava disso, sem serem consultados. E, portanto, não pode haver aqui uma ideia de venda do território sem o povo da Groenlândia ser devidamente consultado democraticamente para esse efeito. Exatamente. Catarina Caria, especialista em assuntos internacionais, junta-se também a nós nesta emissão. É muito esta ideia que queria recuperar, que o Dr. Pedro Proença falava, da compra da Groenlândia. Parece que é tudo assim tão fácil, tudo tão transacionável, tudo tão de acordo com as leis dos Estados Unidos apenas. Sim, boa tarde, Patrícia, e também cumprimentar aqui os meus colegas de painel. Assim, nós estamos a falar aqui de um homem de negócios. Para Donald Trump, tudo é uma transação, tudo é efetivamente um negócio. Money. É money talks. E obviamente, quando olhamos para a questão da Groenlândia, à semelhança daquilo que vimos no dia 3 de janeiro com a captura de Nicolás Maduro, os Estados Unidos definem que o hemisfério ocidental, à luz da doutrina Monroe, e já lá vamos, assunto dos norte-americanos, e isso é mais importante que as próprias regras do direito internacional. Aquilo que Donald Trump nos está a dizer é que, no fundo, a Groenlândia será território dos Estados Unidos, quer queiramos, quer não. E neste momento estamos a ver que vai começar esse briefing à imprensa na Casa Branca. Aguardamos e vamos ouvir o que a administração americana tem a dizer. Devem estar tão ocupados durante esta época festiva. Há muitas notícias hoje, tanto a nível nacional como fora da América. Eu estarei disposta a receber as vossas perguntas, mas primeiro devo dizer-vos o seguinte: os ilustres membros do governo desejam assim fazer um governo em relação à promessa doméstica de tornar a América novamente saudável ao iniciar o novo ano. Assim sendo, com menos de um ano em funções, com esta equipa incrível, houve uma enorme evolução. Aqui estão apenas alguns dos grandes feitos MAGA. Mais de 8 dezenas de associações alimentares empenharam-se em renovar, concordaram em remover os produtos baseados em produtos derivados do petróleo. Há também, igualmente, os aspectos relacionados com o transgênero não recomendáveis, e assim, de forma sem precedente, houve um investimento de 50 mil milhões de dólares como derivados de uma lei em que, consoante um trabalho realizado com 18 estados. Obrigada. Adicionalmente, o Presidente Trump instaurou a ação para garantir os famosos medicamentos constantes para determinados países favoritos. Assim, esses factos vão ser implementados à medida que falamos. Os americanos irão continuar a ver os resultados destes incríveis acordos que o Presidente conseguiu. E assim, eu sei que o Presidente trabalhou arduamente para baixar os custos para os americanos. A CDC, na segunda-feira, abordou o calendário de vacinação baseados apenas na evidência da ciência, em consonância com os médicos, para proteger as nossas crianças e também restaurando toda a confiança tão necessária no nosso sistema de saúde, tal como a MAGA e eu próprio. Estou muito grata. Muito obrigado, Senador Kennedy. Assim sendo, a administração Trump está agora a atualizar os padrões nutricionais para garantir que os americanos tenham com uma enorme acuidade todo um conjunto de fornecimento baseado na evidência da ciência. O Presidente Trump
nomeou o secretário Rawlings e o secretário Kennedy para colaborarem com num projeto Vitamini, que eles estão aqui para oficialmente dizer as orientações, as diretrizes até 2030. Estas novas diretrizes baseiam-se na pesquisa mais credível sobre saúde e nutrição, em particular relacionado com a dieta e as doenças crónicas do país. Também há diretrizes fáceis de ler e compreender, portanto, cada americano pode ter acesso a esta informação. Literalmente tem, assim, o poder de mudar as vidas. Não são apenas orientações atualizadas, são os pilares de todo o Programa Alimentar Federal no nosso país. As novas orientações vão atualizar os alimentos que são servidos aos nossos filhos nas escolas públicas, nos lugares onde são atribuídos, e também aos nossos militares, aos nossos veteranos, e os alimentos que consomem. Através das novas orientações haverá impacto em programas nutricionais para os média. Infelizmente, durante décadas, os dólares federais promoveram baixa qualidade nas comidas processadas, que assim isso levou a problemas alimentares, o que significa que os americanos ficaram sem dinheiro devido a esses problemas de saúde. Secretária de Imprensa da Casa Branca, fazer uma primeira parte deste briefing relacionado com política interna, várias políticas de saúde tomadas pelos Estados Unidos, e agora estamos a ver este vídeo da operação que resultou na captura deste petroleiro, de um petroleiro. Sabemos que foram capturados 2, mas deste petroleiro. Catarina, vemos esta operação de grande envergadura, são imagens militares, naturalmente, mas são imagens que nos permitem perceber exatamente qual é que foi, como é que foi a execução das forças norte-americanas, sabemos também auxiliadas pelo Reino Unido. É exatamente este vídeo. Sim, assim, esta operação encabeçada pelos Estados Unidos foi, do ponto de vista militar, absolutamente perfeita. A captura de Nicolás Maduro, para que entendam, demorou 3 horas. Foi preparada meses antes, à medida que agentes da CIA iam entrando nos Estados Unidos, iam estudando os movimentos de Nicolás Maduro e, portanto, quando foi feita a captura no complexo, tanto de Nicolás Maduro como da sua mulher, foi executado de forma absolutamente inócua, portanto, exatamente, exímia, e aliás as próprias forças venezuelanas apresentaram inúmeras vulnerabilidades, até porque sabemos bem que Nicolás Maduro tinha pouca confiança nos próprios militares venezuelanos e confiava até mais nas forças cubanas.